Um poderoso milionário, conhecido por sua frieza e distância, jamais imaginou que sua vida mudaria ao cruzar-se com uma jovem babá de origem humilde. Ela, cheia de ternura e simplicidade, chega à sua mansão sem suspeitar que traria consigo algo muito mais valioso do que sua experiência como babá: a capacidade de despertar emoções enterradas em um homem que havia esquecido como amar. Será que esse milionário conseguirá encontrar o verdadeiro amor, apesar dos preconceitos da sociedade e das pressões familiares? O que vem a seguir é uma história que desafia todas as expectativas. Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e nos contar de onde você está nos assistindo. A chuva caía impiedosa sobre o vidro da janela, enquanto o relógio marcava precisamente 9 horas da noite. Ricardo Almeida observava as gotas escorrerem pela superfície cristalina, criando trilhas sinuosas que refletiam as luzes da cidade de São Paulo. Sua silhueta alta e imponente contrastava com a escuridão parcial do amplo escritório, decorado com móveis elegantes e quadros caros, testemunhas silenciosas de seu sucesso profissional e sua solidão pessoal. Um trovão ressoou ao longe, fazendo com que seus olhos castanhos escuros se erguessem para o céu tempestuoso. Naquele instante, o empresário de 35 anos sentiu algo estranho no peito, como se aquela tempestade fosse um presságio. Seus dedos apertaram levemente o copo de uísque que segurava, enquanto a sensação incômoda persistia. Às vezes, os muros que construímos para nos proteger acabam nos tornando prisioneiros de nossa própria fortaleza, murmurou para si mesmo, enquanto seu olhar vagava pelos retratos familiares cuidadosamente distribuídos pela sala. Fotografias que pareciam pertencer a uma vida distante. No andar superior da mansão, um menino de 6 anos encolhia-se debaixo das cobertas a cada novo trovão. Pedro Almeida abraçava com força o ursinho de pelúcia gasto, último presente de sua mãe. Pequenas lágrimas rolavam por seu rosto redondo enquanto ele chamava por alguém que não viria. E foi nessa noite, quando os céus de São Paulo pareciam desabar, que o destino teceu os primeiros fios de uma trama que mudaria para sempre a vida daqueles 2 corações solitários que habitavam a imponente mansão dos Almeida. A sede das empresas Almeida erguia-se imponente no coração financeiro de São Paulo, um colosso de vidro e aço que refletia o poder econômico construído por gerações. Dentro daquele império corporativo, Ricardo Almeida era conhecido como o Imperador de Gelo, um apelido que carregava com uma mistura de orgulho e indiferença. Os números do último trimestre estão abaixo das projeções, Sr. Almeida, informou sua assistente Cecília, uma mulher de meia-idade com expressão sempre preocupada. Ricardo assentiu, sem desviar os olhos da tela do computador. Agende uma reunião com todos os diretores para amanhã às 8. Ninguém se atrase. Sua voz era serena, mas carregava uma autoridade indiscutível. Sim, senhor. E a entrevista com a candidata a babá para Pedro está marcada para hoje às 5. Ela acrescentou, consultando sua agenda eletrônica. A senhora Torres acabou de ligar para confirmar sua demissão. Pela primeira vez naquela manhã, Ricardo desviou os olhos da tela, permitindo que um leve suspiro escapasse de seus lábios. Era a terceira babá a desistir em menos de 6 meses. Diga para Márcia da Recursos Humanos que não tenho tempo para entrevistas. Ela que escolha alguém competente. Perdão, senhor, mas a senhorita Márcia insistiu que o senhor deve participar desta vez. Ela mencionou que isso poderia ajudar a encontrar alguém que realmente se adeque às necessidades de Pedro. Um silêncio carregado preencheu a sala. Ricardo sabia que sua ausência na vida do filho era notada por todos, embora ninguém, exceto seu irmão Carlos, ousasse mencionar o fato. Está bem, concordou finalmente com a mandíbula tensa. 5 horas, então. Do outro lado da cidade, em um pequeno quarto alugado no bairro da Liberdade, Fernanda Santos arrumava cuidadosamente sua única blusa social. Seus dedos finos e delicados passavam o ferro com precisão sobre o tecido branco, enquanto seus olhos amendoados refletiam uma determinação silenciosa. A jovem de 23 anos
Observou seu reflexo no espelho desgastado. Os cabelos castanhos, ondulados, remolduravam um rosto de traços delicados e olhos grandes, expressivos, que carregavam uma mistura peculiar de doçura e resiliência. Fernanda ajustou a blusa e a saia simples mais uma vez, respirando fundo para acalmar o nervosismo. "Vó, me dá força", sussurrou para a fotografia desbotada sobre a pequena cômoda. Na imagem, uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor parecia responder com seu olhar sereno. A pequena cidade de Montes Claros, no interior de Minas Gerais, parecia agora distante não apenas em quilômetros, mas em tempo. 3 meses. Em São Paulo e a metrópole ainda a assustava com seu ritmo frenético e sua indiferença. Mas Fernanda sabia que não havia volta. Esta era sua chance de recomeçar. Com a bolsa modesta pendurada no ombro e o endereço anotado num papel, amassado, ela partiu para a entrevista que mudaria o curso de sua existência. A mansão dos Almeida, situada no elegante bairro do Morumbi, parecia saída de uma revista de arquitetura. Fernanda parou diante do imponente portão de ferro, sentindo o coração acelerar. Por um momento, considerou dar meia volta. Que chance teria uma moça do interior, sem experiência formal, de conseguir um emprego numa casa como aquela? "Posso ajudar?" A voz grave do segurança interrompeu seus pensamentos. "Eu vim para uma entrevista. Meu nome é Fernanda Santos." Minutos depois, ela era conduzida por uma governanta de aparência severa, através de um jardim impecavelmente cuidado, até a entrada principal. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Pisos de mármore, obras de arte valiosas, e móveis que pareciam nunca ter sido usados. Fernanda sentia-se completamente deslocada naquele ambiente de luxo asséptico. "Espere aqui", instruiu a governanta, indicando uma sala de estar. "O senhor Almeida a atenderá em breve." Sozinha, Fernanda observou uma série de fotografias dispostas sobre um console. Uma delas chamou sua atenção. Uma mulher linda, de cabelos escuros e sorriso radiante, segurava um bebê nos braços, enquanto um Ricardo mais jovem e sorridente a abraçava pela cintura. A felicidade naquela imagem era quase palpável. Era minha esposa Marina. Fernanda quase derrubou o porta-retrato com o susto. Ricardo Almeida a observava da porta, com uma expressão indescritível. "Desculpe, eu não quis ser intrometida." Ela se apressou em dizer, recolocando a fotografia em seu lugar. "Não há problema." Ricardo aproximou-se lentamente. "Ela faleceu há 5 anos, acidente de carro." Havia algo na maneira direta com que ele falava que desconcertou Fernanda. Não era frieza. Era como se ele tivesse aprendido a pronunciar palavras dolorosas sem permitir que a dor transparecesse. "Sinto muito", respondeu Fernanda com sinceridade. Ricardo indicou uma poltrona. "Por favor, sente-se. Vamos à entrevista." Durante os 30 minutos seguintes, Fernanda respondeu a uma série de perguntas objetivas sobre sua experiência, quase nenhuma, formação, ensino médio completo e disponibilidade total. A cada resposta, sentia que suas chances diminuíam. "Senhorita Santos, por que devo contratá-la quando há candidatas com experiência comprovada em educação infantil?" A pergunta pairou no ar. Fernanda respirou fundo antes de responder. "Senhor Almeida, não tenho diplomas nem grandes experiências para apresentar. Fui criada por minha avó, que me ensinou que o mais importante na vida é o amor e a honestidade. Cuidei dela até seu último dia e aprendi que cuidar de alguém vai muito além de seguir regras e horários. É sobre estar presente de verdade." Ela fez uma pausa, reunindo coragem. "Não posso prometer ser a babá mais qualificada, mas posso garantir que seu filho terá em mim alguém que realmente se importa." Ricardo a encarou longamente, como se tentasse decifrar um enigma. Aquela sinceridade desconcertante era algo raro em seu mundo de sorrisos calculados e palavras cuidadosamente escolhidas. "Meu filho, Pedro, não é uma criança fácil", disse finalmente. "Desde que perdeu a mãe, tornou-se retraído. Já passaram por aqui profissionais altamente qualificadas que desistiram. As crianças sentem quando estamos realmente presentes, ou apenas cumprindo uma obrigação", respondeu Fernanda.
Se me der uma chance, prometo fazer o meu melhor. Algo no olhar daquela jovem fez Ricardo tomar uma decisão que surpreendeu até a ele mesmo. Você começa amanhã. Pedro Almeida. Era um menino de olhos profundos e silêncio eloquente. Quando Fernanda o conheceu na manhã seguinte, ele apenas a observou, com uma seriedade atípica para uma criança de 6 anos, recusando-se a responder suas perguntas ou aceitar sua mão estendida. Pedro não é muito falante com estranhos, explicou a governanta Sandra, enquanto mostrava a Fernanda os aposentos do menino. Um quarto amplo, repleto de brinquedos caros que pareciam intocados. O Sr. Almeida geralmente sai antes de ele acordar e retorna quando ele já está dormindo. Fernanda sentiu um aperto no coração. Todos os dias? Na maioria deles, respondeu Sandra, com um olhar que dizia muito mais do que suas palavras. Desde que a senhora Marina faleceu, as coisas mudaram nesta casa. E a família? Pedro tem avós, tios? Os pais do Sr. Ricardo faleceram há anos. Há apenas o Sr. Carlos, irmão mais velho do patrão, que aparece ocasionalmente. Não é exatamente afetuoso com o sobrinho. Naquela primeira semana, Fernanda enfrentou a muralha de silêncio que Pedro havia construído ao seu redor. O menino cumpria mecanicamente sua rotina, escola, refeições, banho e cama, mas se recusava a se abrir. Numa tarde chuvosa, quando as atividades no jardim foram canceladas, Fernanda decidiu mudar sua abordagem. Sabe, Pedro, quando eu tinha sua idade, morava numa cidade pequena onde chovia muito no inverno, começou ela, enquanto o menino desenhava sem entusiasmo. Chelsea, minha avó dizia que dias de chuva são mágicos, porque são os dias em que as histórias pedem para ser contadas. Pedro ergueu levemente os olhos do papel, um pequeno sinal de interesse que não passou despercebido. Na minha cidade contava-se a história de um menino que encontrou uma semente encantada durante uma tempestade. Quer ouvir o que aconteceu? Um pequeno aceno de cabeça foi sua resposta. À medida que Fernanda narrava a história, improvisando detalhes e fazendo vozes diferentes para cada personagem, percebeu que Pedro se aproximava gradualmente, seus olhos agora fixos nela, atentos a cada palavra. E o que aconteceu com o menino depois? Perguntou Pedro quando ela fez uma pausa, sua voz tão baixa que parecia um sussurro. O coração de Fernanda acelerou com aquela pequena vitória. Bem, isso é algo que podemos descobrir juntos, se você quiser. Pela primeira vez, desde sua chegada, ela viu um esboço de sorriso nos lábios da criança. Naquela noite, contrariando seu hábito, Ricardo Almeida chegou mais cedo. Ao passar pelo corredor, ouviu algo que não escutava há muito tempo, a risada de seu filho. Seguindo o som, encontrou Pedro e Fernanda no quarto cercados por lençóis pendurados entre móveis, formando uma cabana improvisada. "Papai!" exclamou Pedro ao vê-lo com uma animação que fez Ricardo sentir um nó na garganta. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, tentando manter o tom neutro, embora seus olhos revelassem confusão. "Estamos explorando a floresta." "Encantada," explicou Fernanda, emergindo da cabana com os cabelos levemente desgrenhados. "Pedro é um bravo cavaleiro, e eu sou sua guia." Ricardo observou a cena com uma mistura de surpresa e algo indefinível. Talvez uma pontada de inveja por aquela conexão que Fernanda estabelecera tão rapidamente com seu filho, algo que ele próprio não conseguia há anos. "Entendo." Foi tudo o que disse antes de se retirar, deixando para trás um Pedro visivelmente desapontado. Mais tarde, quando Fernanda estava prestes a deixar a mansão após colocar Pedro para dormir, Ricardo a chamou ao seu escritório. "Como foi seu primeiro dia?" perguntou, sem erguer os olhos dos documentos que analisava. "Foi bom. Pedro é um menino inteligente e sensível." Sensível. Ricardo repetiu a palavra como se testasse seu significado. "Ele precisa aprender a ser forte. O mundo não é gentil com os sensíveis." Fernanda hesitou antes de responder, medindo suas palavras. "Com todo respeito, Sr. Almeida, acredito que reconhecer os próprios sentimentos é uma forma de força, não de fraqueza." Ricardo finalmente ergueu os olhos, estudando-a com intensidade. "Você sempre fala o que pensa, senhorita Santos?" "Minha avó dizia que a verdade economiza tempo," respondeu ela, sustentando seu olhar.
Um quase sorriso passou pelos lábios dele antes de ser suprimido. Boa noite, senhorita Santos. Boa noite, senhor Almeida. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, Fernanda refletia sobre aquela família quebrada que acabara de entrar em sua vida. Um menino carente de afeto e um homem que parecia ter esquecido como demonstrá-lo. Algo dentro dela sabia que havia muito mais naquela história do que a superfície revelava. Os dias transformaram-se em semanas, e as mudanças na mansão Almeida, embora sutis, eram inegáveis. Pedro, que antes mal falava, agora bombardeava Fernanda com perguntas sobre tudo. Desde por que o céu é azul, até como os peixes dormem. Seus desenhos, antes monocromáticos e sombrios, ganhavam cores vibrantes e figuras sorridentes. Sandra, a governanta, observava essa transformação com aprovação silenciosa. Nunca vi o menino tão vivo, comentou certa manhã, enquanto ajudava Fernanda a preparar o lanche de Pedro. Você tem um dom, menina. Não é um dom, respondeu Fernanda, cortando frutas em formatos divertidos. É só estar presente de verdade. Ricardo também notava as mudanças. Embora continuasse mergulhado em sua rotina de trabalho intenso, começou a fazer pequenos ajustes, chegando ocasionalmente a tempo de jantar com Pedro ou aparecendo brevemente para desejar boa noite. Eram gestos mínimos, mas significativos. Numa tarde ensolarada, enquanto trabalhava em seu escritório em casa, Ricardo foi interrompido por sons vindos do jardim. Aproximando-se da janela, viu uma cena que o deixou momentaneamente sem fôlego. Pedro corria pelo gramado, perseguindo bolhas de sabão que Fernanda soprava, ambos rindo como se nada mais no mundo importasse. A luz dourada do fim da tarde banhava a cena, dando-lhe uma qualidade quase onírica. Por um instante, apenas um instante, Ricardo sentiu-se novamente como o jovem que fora anos atrás, antes que a vida e suas próprias escolhas o endurecesse. Sem pensar muito, ele desceu até o jardim. "Papai", exclamou Pedro ao vê-lo, "quer soprar bolhas também?" Ricardo hesitou, sentindo-se deslocado, como um intruso naquele momento de felicidade. Fernanda percebeu seu desconforto e, com um sorriso gentil, estendeu o frasco de bolhas em sua direção. "É mais divertido do que parece, Sr. Almeida", provocou ela suavemente. Algo no olhar dela, uma mistura de desafio e compreensão, fez com que Ricardo aceitasse o frasco. Seus primeiros sopros foram rígidos, controlados, produzindo apenas pequenas bolhas que explodiam rapidamente. "Assim não, papai", corrigiu Pedro, colocando suas pequenas mãos sobre as do pai. "Tem que soprar com o coração, não só com a boca. Foi a Fê que me ensinou." "Soprar com o coração?", repetiu Ricardo, erguendo uma sobrancelha para Fernanda. Ela deu de ombros com um sorriso enigmático. Sabedoria de interior. Naquela tarde, pela primeira vez em anos, Ricardo Almeida permitiu-se simplesmente existir no momento, sem pensar em contratos, ações ou responsabilidades. Quando finalmente retornou ao escritório, horas depois algo havia mudado. Uma pequena fissura aparecera na armadura que ele usava há tanto tempo. A primeira apresentação escolar de Pedro, desde a morte de sua mãe, estava marcada para uma quinta-feira. O menino ensaiara durante semanas seu pequeno papel como uma árvore na peça sobre meio ambiente e falava sobre o evento com uma animação que contagiava a todos na casa. "Você vai estar lá, não vai, papai?", perguntou ele durante o café da manhã, seus olhos brilhando de expectativa. "Vou tentar, filho", respondeu Ricardo sem fazer promessas. "Tenho uma reunião importante, mas farei o possível." Pedro assentiu, acostumado com respostas semelhantes que geralmente significavam uma ausência. Mais tarde, naquele dia, Fernanda preparava o figurino de Pedro, quando Sandra a chamou ao telefone. Era Cecília, a assistente de Ricardo. "O Sr. Almeida pediu para informar que não poderá comparecer à apresentação do Pedro hoje", disse a mulher, em tom profissional. A reunião com os investidores estrangeiros se estendeu mais do que o previsto. Fernanda sentiu uma onda de indignação. Ele não pode simplesmente ligar para o filho? Um breve silêncio do outro lado da linha. "O Sr. Almeida está extremamente ocupado neste momento, senhorita Santos." "Entendo", respondeu Fernanda,
tentando controlar a frustração em sua voz. Obrigada por avisar. Quando desligou, encontrou Pedro parado na porta, ainda usando parte de seu figurino de árvore. Seu rosto pequeno revelava que ele ouvira o suficiente para entender. Papai não vai vir, né? Perguntou, com uma resignação que partiu o coração de Fernanda. Ela se ajoelhou para ficar na altura dele. Pedro, seu pai... Tudo bem, interrompeu o menino, forçando um sorriso. Estou acostumado. Você vai estar lá, não vai, Fê? Claro que sim, vou até gravar tudo para mostrarmos para ele depois. A apresentação foi um sucesso. Pedro recitou suas falas perfeitamente, e ao final, quando todos os pais abraçavam, seus filhos, Fernanda estava lá, aplaudindo com tanto orgulho que quase compensava a ausência de Ricardo. Quase. Na volta para casa, enquanto Sandra dirigia, Pedro permaneceu silencioso, olhando pela janela. Fernanda respeitou seu silêncio, mas seu coração estava pesado. Ricardo chegou tarde naquela noite, como de costume. Para sua surpresa, encontrou Fernanda esperando por ele na sala de estar, sentada em uma poltrona com uma expressão séria. Senhorita Santos, aconteceu alguma coisa com Pedro? Não fisicamente, respondeu ela, levantando-se. Senhor Almeida, sei que não é meu lugar criticar suas decisões, mas hoje foi um dia crucial para nossa expansão na Ásia, completou ele, seu tom indicando que considerava o assunto encerrado. Hoje seu filho precisava de você, insistiu Fernanda, dando um passo em sua direção. Ele ensaiou por semanas. Contou os dias. Seu rosto quando soube que você não viria. Ela balançou a cabeça, incapaz de encontrar palavras para descrever aquela decepção infantil. Ricardo caminhou até o bar e serviu-se de uma dose de uísque. Senhorita Santos, aprecio seu entusiasmo, mas há coisas que você não entende. O que não entendo é como um homem inteligente como você não percebe que está perdendo momentos que nunca voltarão, respondeu ela, sentindo seu rosto esquentar. Seu filho está crescendo sem você. É fácil para você julgar, não? É, retrucou Ricardo, sua voz adquirindo um tom perigosamente baixo. Uma jovem que mal começou a vida, dando lições sobre paternidade. Você sequer tem ideia do peso das responsabilidades que carrego. Não, admitiu Fernanda, sustentando seu olhar. Mas sei que nenhuma responsabilidade deveria pesar mais do que o amor por um filho. Ricardo depositou o copo sobre a mesa com força. Acho que já ouvimos o suficiente por hoje, senhorita Santos. Está dispensada. Fernanda hesitou por um momento antes de se dirigir à porta. Antes de sair, no entanto, virou-se uma última vez. Ele perguntou por que o seu lugar estava vazio. Eu não soube o que responder. Com essas palavras, ela saiu, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos e uma inquietação que ele não conseguia nomear. No dia seguinte, o clima na mansão era tenso. Fernanda esperava ser demitida a qualquer momento por sua ousadia, mas, surpreendentemente, nada aconteceu. Ricardo saiu cedo, como sempre, e ela assumiu suas funções normais, com Pedro. No fim da tarde, enquanto ajudava o menino com sua lição de casa, Fernanda ouviu o som incomum da porta principal se abrindo. Era Ricardo chegando muito mais cedo que o habitual. Pedro, chamou ele, sua voz ecoando pela casa. O menino ergueu a cabeça, surpreso. Estamos no meu quarto, papai. Ricardo apareceu à porta, ainda vestido formalmente, mas com a gravata, ligeiramente frouxa, uma pequena concessão à rigidez que normalmente o caracterizava. Como foi a escola hoje? Perguntou, tentando soar casual. Pedro olhou para ele com espanto, depois para Fernanda, como se buscasse confirmação de que não estava imaginando coisas. Foi legal, respondeu hesitante. A professora gostou do meu desenho da floresta. Posso ver? O menino assentiu animadamente, saltando da cadeira para buscar seu desenho. Ricardo aproveitou o momento para trocar um olhar com Fernanda. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma vulnerabilidade que ela nunca vira antes. Senhorita Santos, começou ele, sua voz baixa para que Pedro não ouvisse. Sobre ontem. Não precisa dizer nada, interrompeu Fernanda suavemente. Estou feliz que esteja aqui agora. Antes que Ricardo pudesse responder, Pedro voltou, exibindo orgulhosamente seu desenho. Era uma representação colorida de uma floresta, com 3 figuras de mãos dadas em primeiro plano.
Um homem alto, uma mulher de cabelos ondulados e um menino pequeno entre eles. Somos nós, explicou Pedro com simplicidade. Eu, você e a Fê visitando a floresta encantada. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos no desenho. Quando finalmente falou, sua voz soava ligeiramente rouca. Está muito bonito, filho. Naquela noite, pela primeira vez, em anos, Ricardo jantou com Pedro e depois o acompanhou na hora de dormir. Fernanda observou discretamente a cena da porta. Pai e filho lado a lado na cama pequena. Ricardo lendo uma história com voz incerta, como quem ensaia um idioma esquecido. Quando Pedro finalmente adormeceu, Ricardo encontrou Fernanda no corredor. Acho que lhe devo um pedido de desculpas, disse ele em voz baixa. Não me deve nada, respondeu ela, com um sorriso gentil. Foi corajoso o que fez hoje. Corajoso? Repetiu Ricardo confuso. Ler uma história para meu filho? Quebrar padrões sempre exige coragem, explicou Fernanda. Especialmente os que criamos para nós mesmos. Ricardo a observou por um longo momento, como se a visse pela primeira vez. Havia algo naquela jovem que desafiava todas as suas certezas, que o fazia questionar escolhas que acreditava serem definitivas. Boa noite, Fernanda, disse finalmente, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Boa noite, Ricardo, respondeu. Ela com uma familiaridade que deveria parecer inadequada, mas que soou perfeitamente natural. Naquela noite, dois corações que haviam aprendido a viver em desertos diferentes começaram silenciosamente a florescer. A primavera chegou a São Paulo, transformando os jardins da mansão Almeida em um espetáculo de cores e fragrâncias. Pedro, fascinado com as mudanças na natureza, pedia diariamente para explorar o jardim com Fernanda, catalogando cada nova flor que desabrochava. Esta é uma gardênia, explicou Fernanda numa tarde ensolarada, ajoelhando-se ao lado dele diante de um arbusto florido. Minha avó dizia que elas representam a pureza e os sentimentos secretos. Sentimentos secretos? Repetiu Pedro, curioso. Como segredos? Algo assim, sorriu ela. Às vezes, sentimos coisas que não conseguimos explicar com palavras. Então, a natureza faz isso por nós através das flores. E qual flor representa o amor? Perguntou o menino inocentemente. Fernanda sentiu um leve rubor subir pelo seu rosto. Bem, existem várias. As rosas vermelhas são as mais conhecidas, mas... E quais você mais gosta? Insistiu Pedro. Eu? Sempre gostei de margaridas. São simples, mas resistentes. Crescem nos lugares mais improváveis. Como você, observou Pedro, com aquela perspicácia inesperada que às vezes surgia em suas palavras. Vovó sempre diz que você não combina com essa casa, mas mesmo assim está aqui, crescendo. Fernanda riu, embaraçada pela comparação. Sua avó disse isso? Sim, ela fala muito sobre você com tio Carlos quando acham que não estou ouvindo. A menção a Carlos Almeida fez o sorriso de Fernanda vacilar ligeiramente. Embora nunca tivesse encontrado pessoalmente o irmão mais velho de Ricardo, ouvira o suficiente para saber que ele não aprovava sua presença na casa. Ou mais precisamente, a influência que ela parecia exercer sobre Ricardo e Pedro. O que mais eles dizem? Perguntou tentando manter o tom casual. Pedro deu de ombros. Coisas de adulto. Tio Carlos diz que papai está diferente, mais mole. Vovó Gertrudes diz que isso é culpa sua. Fernanda sentiu um arrepio. Gertrudes Almeida, mãe de Marina e avó paterna de Pedro, era uma senhora da alta sociedade paulistana que raramente visitava o neto, mas exercia considerável influência sobre Carlos. Ser gentil não é ser mole, Pedro, disse ela, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Seu pai é um homem forte e inteligente, que está apenas redescobrindo outras partes importantes de si mesmo. Como ser pai? Perguntou o menino, encarando-a com seus olhos perspicazes. Fernanda sorriu, tocada pela percepção da criança. Exatamente. Ah, vocês estão aí. A voz de Ricardo os surpreendeu. Ele caminhava pelo jardim em sua direção, ainda em trajes de trabalho, mas sem o paletó e com as mangas da camisa arregaçadas, um pequeno sinal da transformação gradual que vinha ocorrendo nele nas últimas semanas. Papai! Exclamou.
Pedro correndo em sua direção. Estamos estudando as flores. Você sabia que a gardênia representa sentimentos secretos? Ricardo ergueu as sobrancelhas divertido. Não sabia disso. Parece que estou perdendo aulas importantes de botânica. A Fê sabe tudo sobre flores, declarou Pedro orgulhosamente. A favorita dela são as margaridas. É mesmo? Ricardo olhou para Fernanda, que se levantava, batendo a terra dos joelhos. Nunca imaginaria. Pensei que preferisse flores mais sofisticadas. As margaridas são resilientes, sobrevivem onde outras flores desistem, respondeu ela com um sorriso suave. Minha avó cultivava um pequeno jardim delas atrás de nossa casa em Montes Claros. Ricardo observou-a por um momento, como se processasse aquela informação aparentemente simples, mas reveladora. Vocês já almoçaram? Pensei em levar vocês dois para comer algo fora hoje. Pedro arregalou os olhos, surpreso e encantado, com aquele convite inesperado. De verdade, sem reuniões nem telefonemas? Um lampejo de culpa passou pelo rosto de Ricardo. Sem reuniões nem telefonemas, confirmou. Prometo. Naquela tarde, os três caminharam por um parque público após o almoço. Uma cena tão comum para muitas famílias, mas tão extraordinária para eles. Pedro corria à frente, parando ocasionalmente para mostrar alguma descoberta emocionante, enquanto Ricardo e Fernanda o seguiam lado a lado, num silêncio confortável. Nunca o vi tão feliz, comentou Ricardo, observando o filho. Você realizou em semanas o que não consegui em anos. Não fiz nada especial, apenas estive presente, respondeu Fernanda com simplicidade. Não é verdade. Você trouxe algo que esta casa não via há muito tempo. Vida. Ele hesitou como se medisse suas próximas palavras. Eu havia esquecido como era. O quê? Perguntou ela suavemente, quando ele não continuou. Sentir, completou Ricardo quase num sussurro. Depois que Marina morreu, foi mais fácil simplesmente desligar tudo. Fernanda sentiu seu coração acelerar com aquela confissão inesperada. Mas não podemos viver realmente assim. Não, concordou ele, seu olhar encontrando o dela. E acho que só percebi isso quando você chegou. O momento foi interrompido pelo chamado animado de Pedro, que descobrira um pequeno canteiro de margaridas silvestres. Ricardo se aproximou e, para surpresa de ambos, colheu delicadamente uma das flores, oferecendo-a a Fernanda. Para lembrar você de casa, disse ele com um sorriso hesitante. Ela aceitou a margarida, seus dedos roçando brevemente os dele, um toque leve que enviou uma corrente elétrica por todo o seu corpo. Obrigada, murmurou, incapaz de dizer mais. Naquele momento simples, enquanto Pedro corria de volta para junto deles, algo indefinível mudou entre Ricardo e Fernanda. Como se uma semente plantada semanas antes finalmente começasse a brotar. As mudanças em Ricardo Almeida não passaram despercebidas no universo corporativo que ele dominava. Para muitos, eram sinais positivos. O imperador de gelo parecia mais acessível, menos impulsivo em suas decisões, mais disposto a ouvir diferentes perspectivas. Para outros, no entanto, essa transformação era vista com desconfiança e preocupação. Carlos Almeida observava o irmão mais novo durante uma reunião do conselho, notando como ele consultava discretamente o relógio. Um gesto que o antigo Ricardo jamais faria, independentemente de quanto tempo o encontro se estendesse. Parece que nosso CEO tem compromissos mais importantes que os negócios da família hoje, comentou Carlos, com acidez quando a reunião terminou, retendo Ricardo na sala enquanto os outros conselheiros saíam. Prometi a Pedro que estaria em casa para o jantar, respondeu Ricardo simplesmente. Pedro, claro. Carlos deu a volta na mesa, aproximando-se do irmão. Alto e imponente como Ricardo, mas com traços mais duros, Carlos sempre fora a força, implacável por trás da expansão agressiva das empresas Almeida. É admirável seu súbito interesse pela paternidade. Embora alguns possam questionar o timing, Ricardo estreitou os olhos. O que exatamente está insinuando, Carlos? Apenas observando que essas mudanças coincidiram perfeitamente com a chegada daquela, como é mesmo o nome dela? Fernanda? O nome foi pronunciado com um desdém mal disfarçado. Uma jovem conveniente do interior,
sem formação, sem família influente, sem conexões, mas com uma notável habilidade para cativar tanto o filho quanto o pai. Cuidado, Carlos, advertiu Ricardo, sua voz perigosamente calma. Você está cruzando uma linha. Sou eu quem está cruzando uma linha? Carlos riu sem humor. Marina está morta há apenas 5 anos e você já está deixando uma empregada tomar seu lugar. A menção a Marina atingiu Ricardo como um golpe físico. Isso é absurdo. Fernanda é a babá de Pedro, nada mais. É mesmo? Então por que toda... A empresa comenta sobre como o grande Ricardo Almeida agora sai no meio do expediente para almoçar com seu filho e a babá? Porque nossa mãe me liga, preocupada, dizendo que Pedro desenha os 3 como uma família. Ricardo sentiu o sangue subir ao rosto, uma mistura de raiva e surpreendentemente vergonha. Não pelos sentimentos que começava a nutrir por Fernanda, mas por permitir que seu irmão os transformasse em algo sórdido. Minha vida pessoal não é assunto seu, nem da empresa, respondeu finalmente. E certamente não é assunto de nossa mãe, que mal se digna a visitar o próprio neto. Engano seu, irmãozinho, retrucou Carlos, aproximando-se ainda mais. Quando suas decisões pessoais começam a afetar esta empresa, tornam-se assunto de todos nós. Os acionistas estão preocupados com sua distração recente. E não é apenas sobre você se apaixonar por uma funcionária. É sobre você estar cada vez mais mole em decisões que exigem firmeza. Mole? Repetiu Ricardo com um meio sorriso descrente. Porque decidi não demitir 300 funcionários durante uma reestruturação, porque optei por uma abordagem mais sustentável para nossa expansão, porque está perdendo a frieza que sempre nos diferenciou neste mercado, exclamou Carlos, deixando a máscara de calma escorregar. Marina entendia isso. Ela vinha de uma família como a nossa, conhecia as regras deste jogo. Esta Fernanda está colocando ideias perigosas na sua cabeça. Ideias que podem custar milhões a esta empresa. Ricardo encarou o irmão por um longo momento, vendo-o verdadeiramente pela primeira vez em anos, a ambição desmedida, a crueldade calculada, a total ausência de empatia. Sabe qual é a diferença entre nós, Carlos? Disse por fim, recolhendo seus documentos calmamente. Eu ainda me lembro de como éramos antes do dinheiro, antes de nos tornarmos isto. Ele indicou o escritório luxuoso, os quadros caros, os símbolos de poder que o cercavam. E graças a Fernanda e Pedro, estou começando a lembrar que sempre há um caminho de volta. Caminho de volta para quê? Para ser um idealista fracassado como nosso pai? Zombou Carlos. Ele morreu sem nada, Ricardo. É isso que você quer. Para Pedro. A menção ao pai, um homem honesto que perdera tudo tentando salvar sua pequena empresa durante uma crise econômica, tocou um ponto sensível em Ricardo. Por um momento, antigas inseguranças ameaçaram ressurgir. Pedro terá algo mais valioso que dinheiro, respondeu, dirigindo-se à porta. Terá um pai presente. Enquanto Ricardo saía da sala, Carlos lançou uma última provocação. Veja, bem, irmãozinho, eu não permiti que você destruísse tudo o que construímos quando estava perdido na bebida após a morte de Marina. Não permitirei agora que o faça por causa de uma paixonite por uma caipira oportunista. Ricardo parou sem se virar. Não teste minha paciência, Carlos. Você pode ser meu irmão, mas não é insubstituível nesta empresa. Com estas palavras, ele saiu, deixando para trás um Carlos furioso e determinado. Naquela noite, durante o jantar, Ricardo estava estranhamente silencioso, perdido em pensamentos. Pedro dominava a conversa, contando animadamente sobre seu dia na escola, enquanto Fernanda observava Ricardo discretamente, percebendo sua tensão. Mais tarde, depois de colocar Pedro na cama, ela encontrou Ricardo na varanda, contemplando a cidade iluminada com um copo de uísque intocado na mão. "Posso me juntar a você?" perguntou suavemente. Ricardo assentiu, indicando a cadeira ao seu lado. Por alguns minutos, permaneceram em silêncio, apenas observando as luzes de São Paulo. "Você já se perguntou se está fazendo a coisa certa pelos motivos errados?" questionou ele finalmente, sua voz baixa. "Muitas vezes", respondeu Fernanda, "especialmente desde que cheguei a São Paulo." Ricardo a olhou de soslaio. "E como você sabe a diferença?"
Ela refletiu por um momento. Minha avó costumava dizer que as decisões certas trazem paz, mesmo quando são difíceis. As erradas trazem apenas mais ruído, mesmo quando parecem fáceis. Sabedoria de interior, murmurou ele, com um pequeno sorriso que não atingiu seus olhos. O que está acontecendo, Ricardo? Perguntou Fernanda diretamente. Você está diferente desde que voltou do trabalho. Ele hesitou, debatendo internamente o quanto deveria compartilhar. Carlos, meu irmão, ele tem certas preocupações sobre minhas prioridades recentes. Prioridades como passar tempo com seu filho? Adivinhou ela. Entre outras coisas. Ricardo girou o copo entre os dedos observando o líquido âmbar. Ele também expressou reservas sobre sua influência em nossa casa. Fernanda sentiu um peso no estômago. Entendo. Não entende, disse. Ricardo virando-se para encará-la. Carlos acha que está manipulando a mim e a Pedro, que tem segundas intenções. E o que você acha? Perguntou ela, sustentando seu olhar. A pergunta pairou entre eles, carregada de significados, não ditos. Ricardo colocou o copo sobre a mesa e, num gesto surpreendente, tomou a mão de Fernanda entre as suas. Acho que você é a melhor coisa que aconteceu a esta casa em muito tempo, respondeu, com uma sinceridade que fez o coração dela saltar. E isso assusta muitas pessoas, inclusive a mim. Por quê? Sussurrou ela quase sem fôlego. Porque você me faz querer coisas que pensei ter desistido para sempre. Seus olhos escuros fixaram-se nos dela com uma intensidade quase física. Você me faz querer viver novamente, Fernanda, não apenas existir. Naquele momento, com a cidade brilhando abaixo deles como um oceano de estrelas, algo mudou definitivamente entre Ricardo e Fernanda. Como se um muro invisível tivesse desabado, permitindo que dois mundos finalmente se encontrassem. Lentamente, quase hesitante, Ricardo inclinou-se em sua direção. Fernanda fechou os olhos, sentindo o coração martelar contra o peito enquanto os lábios dele tocavam os seus. Um beijo gentil, quase reverente, como uma promessa silenciosa. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma fronteira da qual não havia retorno. Para o bem ou para o mal, suas vidas estavam agora irrevogavelmente entrelaçadas. A notícia sobre o relacionamento entre Ricardo Almeida e a babá de seu filho espalhou-se rapidamente pelos círculos da elite paulistana. O que começara como cochichos discretos logo se transformou em fofoca aberta, alimentada por olhares curiosos e sorrisos maliciosos durante eventos sociais. Fernanda sentia os olhares e o silêncio repentino quando entrava em uma sala com Ricardo. Via os sorrisos condescendentes das mulheres elegantes e as expressões avaliativas dos homens de negócios. Para alguém que sempre vivera uma vida simples e anônima, aquela exposição constante era desconcertante. Não deixe que eles a afetem, dizia Ricardo, apertando sua mão reasseguradoramente antes de entrarem em mais um evento beneficente. O que pensam não importa. Mas importava, e ambos sabiam disso. Cada olhar, cada comentário sussurrado, cada reportagem em colunas sociais questionando suas intenções era como uma pequena ferida, que, somada a outras, começava a sangrar. Foi durante um coquetel beneficente para arrecadar fundos para crianças carentes que o confronto finalmente aconteceu. Gertrudes Almeida, a elegante sogra de Ricardo, aproximou-se deles com seu andar imperioso e seu eterno colar de pérolas. Ricardo, querido, precisamos conversar, anunciou, ignorando completamente a presença de Fernanda. Claro, Gertrudes, respondeu ele educadamente. Conhece Fernanda Santos? A senhora lançou um olhar glacial para a jovem. Creio que não tive o prazer, embora naturalmente tenha ouvido comentários. Fernanda estendeu a mão, determinada a manter a compostura. É um prazer conhecê-la, senhora Almeida. Pedro fala muito da senhora. Imagino que sim, respondeu Gertrudes, ignorando a mão estendida. Ricardo, podemos falar em particular? Assuntos de família. Ricardo colocou o braço protetoramente ao redor da cintura de Fernanda. Qualquer assunto de família pode ser discutido na presença de Fernanda. Ela é parte de nossas vidas agora. Um silêncio tenso seguiu-se a essa declaração.
Gertrudes estreitou os olhos, sua compostura aristocrática brevemente abalada. Muito bem, concordou finalmente com um sorriso forçado. Estava apenas preocupada com os recentes desenvolvimentos na empresa. Carlos mencionou que você tem tomado decisões questionáveis ultimamente. Questionáveis para quem, Gertrudes? Rebateu Ricardo. Para os acionistas que veem seus dividendos crescerem, mesmo com nossas novas políticas de responsabilidade social, ou questionáveis para Carlos, que preferia continuar com práticas que beiram a ilegalidade. O rosto de Gertrudes enrijeceu. Marina jamais permitiria que você falasse assim de seu irmão. A menção a Marina era uma tática baixa, e todos perceberam. Fernanda sentiu Ricardo enrijecer ao seu lado, mas ele manteve a compostura. Marina valorizava a honestidade acima de tudo, respondeu calmamente. E se estivesse aqui, estaria orgulhosa das mudanças que estamos implementando. Se ela estivesse aqui, retrucou Gertrudes com veneno na voz, você não estaria exibindo uma substituta tão inadequada. Fernanda sentiu como se tivesse levado um tapa. Ao seu redor, percebeu que várias pessoas observavam a cena discretamente, sem dúvida, captando cada palavra daquele confronto. Isso é suficiente, declarou Ricardo, sua voz controlada, mas carregada de raiva. Você pode ser a avó de Pedro, mas não lhe dá o direito de insultar a mulher que amo. A declaração pegou todos de surpresa, inclusive o próprio Ricardo, que parecia não ter planejado fazer aquela confissão pública. Gertrudes empalideceu, enquanto Fernanda sentia o chão desaparecer sob seus pés. Você vai se arrepender disso, Ricardo, advertiu Gertrudes, antes de se afastar altivamente. Mais tarde, no carro, um silêncio pesado instalou-se entre eles. Fernanda olhava pela janela, observando as luzes da cidade passarem em borrões, coloridos, tentando processar o que acontecera. Sinto muito por aquilo, disse finalmente Ricardo, sua voz quebrando o silêncio. Gertrude sempre foi difícil, mas isso não justifica como ela tratou você. Não é isso que me preocupa, respondeu Fernanda, virando-se para encará-lo. É o que você disse. Ricardo a encarou brevemente, antes de voltar os olhos para a estrada. Sobre amar você? Sim. A palavra saiu como um suspiro. E isso assusta você? Fernanda hesitou. Assusta-me que tenha dito isso pela primeira vez durante uma discussão, como uma arma contra sua sogra, não como algo entre nós. Ricardo estacionou o carro em um mirante que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Desligou o motor e virou-se para ela, tomando suas mãos nas dele. Você tem razão, admitiu. Não foi assim que planejei dizer isso, mas não torna menos verdadeiro. Seus olhos encontraram os dela na penumbra do carro. Eu te amo, Fernanda. Provavelmente desde o momento em que você entrou em minha casa e começou a transformá-la de volta em um lar. As palavras atingiram Fernanda como ondas gentis, lavando todos os momentos difíceis daquela noite. Eu também te amo, confessou, com uma simplicidade que tornava a declaração ainda mais poderosa. E isso me assusta mais do que qualquer olhar ou comentário maldoso. Por quê? Perguntou ele, acariciando seu rosto. Porque agora tenho muito mais a perder. Ricardo a puxou para um beijo profundo, não mais hesitante como o primeiro, mas carregado de certeza e promessa. Quando se separaram, ele encostou sua testa na dela. Não vamos perder nada, Fernanda, pelo contrário. Estamos apenas começando a encontrar o que realmente importa. Mas enquanto retornavam para casa, Fernanda não conseguia afastar a sensação de que a batalha daquela noite fora apenas o começo de uma guerra maior. As palavras finais de Gertrudes ecoavam em sua mente como um presságio. Você vai se arrepender disso, Ricardo. O que a elegante senhora da sociedade planejava? E até onde Carlos iria para proteger a empresa e a família do que considerava uma influência perigosa? A tempestade chegou sem aviso, transformando uma tarde ensolarada, de domingo em um caos de ventos e chuva. Pedro, que brincava no jardim com Ricardo e Fernanda, correu para dentro da casa, seguido por ambos, todos encharcados e rindo da súbita mudança climática. Parece que nosso piquenique está oficialmente cancelado, comentou Ricardo, passando uma toalha pelos cabelos molhados de Pedro.
Podemos fazer um piquenique dentro de casa, sugeriu o menino animadamente. Na sala de jogos, como da outra vez. Fernanda sorriu, encantada com a ideia. Vou preparar os sanduíches e o chocolate. Quente. Enquanto se dirigia à cozinha, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitando brevemente, Fernanda atendeu. Senhorita Santos? Uma voz masculina, desconhecida. Aqui é Maurício Fontes, do escritório de advocacia Fontes em Associados. Fernanda sentiu um arrepio que nada tinha a ver com suas roupas molhadas. Sim? Represento o Sr. Carlos Almeida em assuntos familiares. Ele gostaria de encontrá-la para uma conversa privada, se possível ainda hoje. O primeiro instinto de Fernanda foi recusar. Carlos nunca escondera sua desaprovação quanto ao relacionamento dela com Ricardo, e um encontro privado soava como uma armadilha. Não creio que isso seja apropriado, Sr. Fontes, respondeu cuidadosamente. Qualquer assunto relacionado à família Almeida pode ser discutido com Ricardo presente. Compreendo sua hesitação, continuou o advogado, seu tom profissional, inabalável. No entanto, o assunto em questão é bastante delicado. Envolve informações sobre a falecida senhora Marina Almeida que podem ser de seu interesse. Fernanda sentiu o sangue gelar. Marina, o que isso tem a ver comigo? O Sr. Carlos prefere discutir isso pessoalmente. Ele a aguarda no Café Angelina, no Shopping Iguatemi, às 5 da tarde. Vá sozinha, por favor. Caso contrário, certas informações poderão chegar a Ricardo por outros meios, talvez menos gentis. Antes que pudesse responder, a ligação foi encerrada, deixando Fernanda atordoada. Por horas, enquanto preparava lanches e fingia normalidade no improvisado piquenique indoor com Ricardo e Pedro, sua mente girava em torno daquela estranha conversa. Que informações Carlos poderia ter sobre Marina que seriam relevantes para ela? Seria apenas uma tática para afastá-la de Ricardo? Quando o relógio marcou 4 horas, Fernanda tomou sua decisão. Preciso sair por algumas horas, anunciou. A Ricardo, que montava um quebra-cabeças com Pedro. Uma amiga da época do colégio está na cidade e pediu para nos encontrarmos. Odiava mentir, especialmente para Ricardo e Pedro. Mas algo lhe dizia que precisava descobrir o que Carlos queria antes de compartilhar aquela situação. Com essa chuva? Questionou Ricardo surpreso. Quer que eu a leve? Não é necessário, respondeu rapidamente. Vou de táxi, não deve demorar muito. O Café Angelina era um local elegante, frequentado pela elite paulistana. Fernanda sentiu-se imediatamente deslocada ao entrar, com suas roupas simples e cabelos ainda úmidos da chuva. Vários olhares se voltaram para ela, alguns a reconhecendo, como a babá que conquistou Ricardo Almeida. Carlos estava sentado em uma mesa discreta ao fundo, impecavelmente vestido e com uma expressão ilegível. Ao seu lado, uma pasta de couro repousava sobre a mesa. Senhorita Santos, cumprimentou ele sem se levantar. Agradeço por ter vindo. Não vim por você, respondeu Fernanda sentando-se. Vim porque você mencionou Marina, e isso diz respeito a Ricardo e Pedro. Carlos sorriu friamente. Direto ao ponto. Aprecio isso. Ele abriu a pasta e extraiu algumas fotografias, colocando-as cuidadosamente na mesa, viradas para baixo. Antes de começarmos, gostaria de deixar clara minha posição. Não tenho nada contra você pessoalmente. Minha preocupação é exclusivamente com o bem-estar de minha família e nossa empresa. Que generoso da sua parte, retrucou Fernanda com ironia. O que você quer, Carlos? Ele a estudou por um momento, avaliando sua determinação. Quero que você saia da vida de Ricardo e Pedro, voluntariamente, discretamente e completamente. Fernanda sentiu uma onda de indignação. Se me chamou aqui para isso, perdeu seu tempo. Ainda não chegamos à parte importante da conversa, continuou Carlos imperturbável. Veja, Ricardo nunca falou muito sobre as circunstâncias da morte de Marina, não é? A mudança abrupta de assunto desconcertou Fernanda. Ele disse que foi um acidente de carro. Foi, de fato, mas o que ele provavelmente não mencionou foi o estado em que estava quando aconteceu. Um arrepio percorreu a espinha de Fernanda. O que quer dizer?
Carlos virou uma das fotografias. Era um relatório policial. Ricardo estava dirigindo naquela noite, após uma discussão acalorada com Marina. Seu nível de álcool estava acima do permitido, embora não o suficiente para caracterizar embriaguez severa. A investigação concluiu que foi uma fatalidade. Pista molhada, visibilidade reduzida, mas a culpa nunca o abandonou. Fernanda sentiu o estômago afundar. A revelação explicava tanto: o afastamento inicial de Ricardo de Pedro, sua dedicação quase obsessiva ao trabalho, os olhares distantes quando o nome de Marina surgia em conversas. "Por que está me contando isso?" perguntou, sua voz quase um sussurro. "Porque você precisa entender quem realmente é Ricardo Almeida." Carlos virou outra fotografia. Um recorte de jornal mostrando Ricardo visivelmente embriagado saindo de um bar, datado de poucos meses após a morte de Marina. Após o acidente, ele entrou em uma espiral destrutiva. Álcool, negligência com Pedro, decisões irresponsáveis na empresa. "Fui eu quem o manteve funcionando, quem protegeu sua imagem pública, quem garantiu que Pedro tivesse pelo menos o básico de cuidados através de babás e governantas." "E agora você quer crédito por ter sido um irmão decente?" questionou. Fernanda, sentindo a raiva crescer. "Quero que você entenda que Ricardo não é o homem estável e regenerado que aparenta ser agora", respondeu Carlos, sua voz intensificando-se. "Essa transformação que você testemunhou é frágil, recente. Se algo acontecer entre vocês, quando acontecer, pois relacionamentos entre pessoas de mundos tão diferentes raramente duram, ele pode voltar àquele estado. E desta vez, Pedro será velho o suficiente para testemunhar e entender a queda do pai." Fernanda sentiu lágrimas queimarem em seus olhos, mas recusou-se a demonstrar fraqueza. "Por que acha que isso aconteceria?" "Porque conheço meu irmão melhor que ninguém. E porque aconteceu antes." Carlos virou a última fotografia, uma imagem de Ricardo com uma mulher jovem e atraente, em um evento social. Camila Prado. A primeira tentativa de Ricardo de seguir em frente, 2 anos após a morte de Marina. O relacionamento durou 3 meses. Quando terminou, ele voltou à bebida e quase perdeu um contrato de 50 milhões por aparecer embriagado em uma reunião decisiva. Fernanda encarou a fotografia, sentindo uma pontada de insegurança. A mulher na imagem era deslumbrante, claramente pertencente ao mesmo mundo de Ricardo. Elegante, sofisticada, confiante. "O que exatamente você quer de mim?" perguntou finalmente, erguendo os olhos para Carlos. "Como disse, quero que você saia da vida deles, gradualmente se preferir. Invente uma emergência familiar, encontre outro emprego, termine o relacionamento, gentilmente. Mas saia." Ele extraiu um envelope da pasta. "Em troca, estou disposto a oferecer uma compensação generosa, o suficiente para você comprar uma casa decente em sua cidade natal, talvez abrir um pequeno negócio. Recomeçar sem preocupações financeiras." Fernanda olhou para o envelope com repulsa. "Você realmente acha que pode me comprar?" "Não estou comprando você, senhorita Santos. Estou comprando tranquilidade para minha família", corrigiu. "Carlos, pense nisso como uma oportunidade para todos. Você terá segurança financeira. Ricardo poderá se recuperar gradualmente de mais uma desilusão amorosa. E Pedro não terá que sofrer o trauma de ver outra figura materna desaparecer repentinamente de sua vida." "Você fala como se eu fosse apenas um inconveniente passageiro na vida deles", respondeu Fernanda, levantando-se. "Mas há algo que você não compreende, Carlos. O que existe entre mim, Ricardo e Pedro não é uma simples distração ou um capricho. É uma família que estamos construindo." Carlos soltou uma risada fria. "Família? Após alguns meses? Minha querida, você está iludida. Ricardo é um Almeida. Marina era uma Monteiro. Seus mundos combinavam perfeitamente. Educação, valores, círculos sociais. Você?" Ele a examinou de cima a baixo. "Você é uma anomalia temporária. Uma fase rebelde de um homem ainda lidando com seu luto." As palavras atingiram Fernanda como pequenas facas, alimentando dúvidas que ela mesma já havia sentido nos momentos mais vulneráveis.
Seria realmente possível que um homem como Ricardo Almeida a amasse verdadeiramente, permanentemente? Preciso ir, declarou, ignorando o envelope ainda sobre a mesa. Pense na minha proposta, insistiu Carlos. Não por mim, por Pedro. A menção ao menino fez Fernanda parar. O que quer dizer? Apenas imagine o que acontecerá com ele se Ricardo desmoronar novamente. Ou pior, se vocês prosseguirem com essa fantasia de família e depois tudo desabar. Carlos a encarou intensamente. Pedro já perdeu uma mãe. Sobreviveria a perder outra? Fernanda saiu do café como se fugisse, ignorando a chuva que ainda caía. As palavras de Carlos e as imagens daquelas fotografias giravam em sua mente como um carrossel vertiginoso. Durante todo o trajeto de volta à mansão Almeida, uma única pergunta a atormentava. Ricardo havia omitido deliberadamente seu papel no acidente que matara Marina, ou aquela era apenas mais uma manipulação de Carlos? A verdade, como sempre, provavelmente estava em algum lugar entre essas possibilidades. E Fernanda sabia que precisava enfrentar essa questão diretamente com Ricardo, por mais dolorosa que fosse a conversa. A chuva ainda caía quando Fernanda retornou à mansão, seus passos pesados refletindo o turbilhão em seu interior. Encontrou Ricardo em seu escritório, trabalhando em silêncio enquanto a tempestade castigava as janelas panorâmicas. Como foi o encontro com sua amiga? Perguntou ele, erguendo os olhos com um sorriso que logo se desvaneceu ao ver sua expressão. O que aconteceu? Fernanda fechou a porta atrás de si, seu coração martelando contra o peito. Não havia amiga nenhuma, confessou. Fui me encontrar com seu irmão. Ricardo levantou-se lentamente, sua expressão transformando-se em uma máscara de preocupação. Carlos, por quê? Ele me chamou para uma conversa sobre você, sobre nós. Fernanda respirou fundo, reunindo coragem. Ricardo, você precisa me contar a verdade sobre o acidente que tirou a vida de Marina. O semblante de Ricardo empalideceu visivelmente. Por um momento, ele pareceu envelhecer anos diante dos olhos dela. Lentamente, caminhou até a janela, observando a tempestade como se buscasse respostas na fúria dos elementos. O que Carlos lhe disse? Perguntou finalmente, sua voz quase inaudível. Que você estava dirigindo naquela noite, que haviam discutido, que você havia bebido. Fernanda aproximou-se dele, mantendo uma distância cautelosa. Ele mostrou um relatório policial. Ricardo fechou os olhos, como se as palavras fossem golpes físicos. Quando os reabriu, estavam marejados. É verdade, admitiu, cada palavra parecendo arrancar-lhe um pedaço da alma. Não estava embriagado o suficiente para perder a licença, mas havia álcool no meu sangue. Discutimos sobre, ironicamente, sobre minha dedicação excessiva ao trabalho. Ela queria que eu estivesse mais presente para Pedro. Fernanda sentiu seu coração apertar pela dor evidente dele, mas precisava de toda a verdade, porque nunca me contou. Como poderia? Ele virou-se para encará-la, vulnerável como nunca antes. Como dizer à mulher que amo, que sou responsável pela morte da mãe do meu filho? Que minha negligência destruiu nossa família? Foi realmente negligência ou um acidente trágico? Questionou Fernanda suavemente. A polícia concluiu que você teve culpa? A investigação concluiu que foi uma fatalidade, pista molhada, visibilidade reduzida. Ricardo repetiu, quase exatamente as mesmas palavras que Carlos usara. Mas eu sei a verdade. Se não tivéssemos discutido, se eu não tivesse bebido aquele uísque no jantar, talvez meus reflexos fossem melhores. Talvez eu tivesse visto o caminhão a tempo. Fernanda aproximou-se mais, tocando seu braço gentilmente. Ricardo, todos carregamos culpas. Todos cometemos erros. Mas você não pode condenar-se eternamente por uma tragédia. Foi o que tentei fazer depois, continuou ele, como se precisasse exorcizar todos os seus demônios de uma vez. Entreguei-me à bebida, negligenciei Pedro, tomei decisões terríveis na empresa. Ele riu sem humor. Nisso Carlos estava certo. Foi ele quem manteve tudo funcionando enquanto eu me destruía. E depois, o que mudou? Ricardo olhou para ela,
seus olhos refletindo tempestades interiores tão intensas quanto a que rugia lá fora. Pedro, uma noite, ele teve um pesadelo. Chorava chamando pela mãe, e depois por mim. Quando entrei no quarto, bêbado como estava, ele me olhou com tanto medo. Sua voz falhou. Meu próprio filho tinha medo de mim. Foi como um tapa na cara. Na manhã seguinte, liguei para um centro de reabilitação. Fernanda sentiu lágrimas, nos próprios olhos. A jornada de Ricardo era mais dolorosa e complexa do que jamais imaginara. Carlos também mencionou uma mulher. Camila? Ricardo assentiu lentamente. Outro erro. Após a reabilitação, convenci-me de que estava curado, que poderia retomar minha vida. Camila era filha de um parceiro de negócios, bonita, inteligente, do nosso círculo social. O tipo de mulher que Marina aprovaria. Ele fez uma pausa, mas era tudo superficial. Quando terminamos, quase recaí. Foi quando percebi que não estava pronto, que talvez nunca estivesse. Até agora? Perguntou Fernanda, sua voz mal passando de um sussurro. Até você, confirmou Ricardo, finalmente tomando suas mãos. Você não entrou em minha vida tentando me consertar ou conquistar. Veio por Pedro, sua honestidade, sua simplicidade. Foi como se alguém abrisse uma janela em uma sala escura e sufocante. A luz entrou aos poucos, sem que eu percebesse a princípio. Fernanda enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto dele. Por que Carlos me contou tudo isso agora? Por que está tão determinado a nos separar? Porque você me mudou. E mudanças assustam Carlos. Ele prospera no controle. Ricardo suspirou pesadamente. E talvez porque, em seu modo distorcido, ele realmente acredite estar me protegendo. De mim mesmo. De uma possível recaída se... Quando eu partir, completou Fernanda, compreendendo finalmente. Ele está convencido de que não vai durar, que eventualmente voltarei para minha vidinha simples no interior, ou que você se cansará de mim. E quando isso acontecer, você desmoronará novamente. É o que ele teme, concordou Ricardo. O que ele não compreende é que o homem que eu era antes não existe mais. Não por causa da terapia ou do tempo, mas porque finalmente entendi o que realmente importa. Ele apertou suas mãos. Você e Pedro são minha âncora agora, não minha fuga. Um trovão particularmente forte reverberou pela casa, fazendo as luzes oscilarem momentaneamente. O momento parecia simbolicamente carregado. As verdades, finalmente expostas, as sombras do passado iluminadas pelos relâmpagos da honestidade. Carlos ofereceu dinheiro para que eu saísse de suas vidas, revelou Fernanda finalmente. Disse que seria melhor para todos, especialmente para Pedro. Ricardo fechou os olhos, a dor da traição do irmão evidente em seu rosto. E o que você... respondeu? Nada ainda. Saí de lá confusa, magoada, e sim, com dúvidas. Fernanda tocou o rosto dele, fazendo-o olhar para ela. Preciso saber, Ricardo, isso é real? Temos futuro ou estamos apenas vivendo uma fantasia que eventualmente se chocará contra a realidade de quem somos e de onde viemos? A pergunta pairou entre eles como o ar carregado antes de um relâmpago. Ricardo a puxou para perto, encostando sua testa na dela. Quando Marina morreu, pensei que minha capacidade de amar tivesse morrido com ela, murmurou. Você me provou o contrário. O que sinto por você não é uma fantasia ou uma fuga. É mais real que qualquer coisa que já senti. Ele afastou-se, ligeiramente para olhá-la nos olhos. Se me perguntar se será fácil, a resposta é não. Haverá mais Carlos, mais Gertrudes, mais olhares e comentários. Mas se me perguntar se vale a pena lutar por nós, por essa família que estamos construindo, minha resposta é sim, com cada fibra do meu ser. Fernanda sentiu o peso das últimas horas dissipar-se gradualmente. As revelações sobre o passado de Ricardo não diminuíam seus sentimentos. Pelo contrário, tornavam sua jornada até esse momento ainda mais significativa. Eu poderia ter aceitado o dinheiro, sussurrou ela com um pequeno sorriso, usado para comprar um vestido decente para o próximo evento da alta sociedade. Ricardo riu, o som mesclando-se ao da chuva que começava a diminuir lá fora. Você é perfeita exatamente como é.
E qualquer um que não consiga ver isso não merece estar em nossas vidas. Naquele momento, como se sincronizado com a tempestade que finalmente se acalmava, Pedro bateu à porta do escritório, seus pequenos passos hesitantes. Papai? Fê, posso entrar? Quando a porta se abriu revelando o menino de pijamas com seu inseparável ursinho de pelúcia, ambos souberam com uma certeza que transcendia palavras que sua verdadeira família estava ali, imperfeita, ainda cicatrizando, mas irrevogavelmente unida. A tempestade havia passado, tanto fora quanto dentro da mansão Almeida. A determinação de Carlos em separar Ricardo e Fernanda intensificou-se nas semanas seguintes. O que começara como manobras discretas transformou-se numa guerra aberta quando Ricardo, durante uma tensa reunião do conselho, propôs uma reestruturação que afastaria Carlos da liderança operacional da empresa. Isso é uma retaliação pessoal, acusou Carlos, seu rosto vermelho de fúria contida. Estou apenas tentando proteger esta empresa de decisões emocionalmente motivadas. Estou propondo mudanças que deveriam ter acontecido há anos, rebateu Ricardo calmamente. Nossa estrutura está ultrapassada e nossas práticas de negócio precisam evoluir. Não é pessoal, é progresso. Mas ambos sabiam que era pessoal. A tentativa de Carlos de manipular Fernanda havia cruzado uma linha que Ricardo não podia ignorar. A confiança entre os irmãos, já fragilizada por anos de divergências filosóficas sobre como conduzir os negócios da família, finalmente se rompera. O conselho, após uma votação acirrada, decidiu a favor das mudanças propostas por Ricardo. Carlos, humilhado pela derrota pública, jurou retaliação. Isso não termina aqui, irmãozinho, advertiu, enquanto recolhia seus documentos após a reunião. Você pode ter ganho hoje, mas está colocando em risco o legado da nossa família por causa de um capricho romântico. Não, Carlos, respondeu Ricardo, sustentando seu olhar. Estou finalmente honrando o verdadeiro legado de nosso pai. Integridade acima do lucro, pessoas acima de números. Foi você quem distorceu esse legado ao longo dos anos. A menção ao pai, cujas políticas empresariais humanitárias haviam levado à falência de seu pequeno negócio décadas antes, atingiu Carlos como uma bofetada. Nosso pai era um idealista ingênuo que morreu na pobreza, sibilou. É isso que quer para Pedro? Para transformá-lo em outro fracassado bondoso como o avô? Quero que Pedro cresça sabendo que caráter vale mais que dinheiro, respondeu Ricardo, com uma calma que enfureceu ainda mais o irmão. Algo que você parece ter esquecido. A ruptura profissional entre os irmãos Almeida tornou-se rapidamente o assunto mais comentado nos círculos empresariais de São Paulo. Especulações sobre os motivos reais do confronto alimentavam conversas, em almoços executivos e coquetéis sociais, com a figura de Fernanda frequentemente no centro das teorias. Para a jovem do interior, a pressão tornou-se quase insuportável. Onde quer que fosse com Ricardo, sentia olhares avaliativos e ouvia cochichos mal disfarçados. A babá que conquistou o patrão era um dos apelidos mais gentis que circulavam a seu respeito. Não deixe que eles a afetem, insistia Ricardo, notando como ela ficava tensa em eventos sociais. São pessoas vazias, cujas vidas são tão desinteressantes que precisam alimentar-se da vida alheia. Fernanda tentava seguir esse conselho, mas era difícil. Não apenas pela constante sensação de ser julgada, mas também pelo impacto que a situação começava a ter sobre Pedro. O menino voltara da escola alguns dias antes claramente perturbado. Lucas disse que você não é minha mãe de verdade, contou a Fernanda, enquanto ela o ajudava com o dever de casa. Disse que você só está com o papai por causa do dinheiro. Isso é verdade, Fê? A pergunta inocente partiu o coração de Fernanda. Não, meu amor, não é verdade, respondeu, ajoelhando-se para ficar no nível dos olhos dele. Estou com seu pai porque o amo, e estou com você porque você é o menino mais especial que já conheci. Então, por que as pessoas falam essas coisas? Como explicar a uma criança de 6 anos as complexidades das dinâmicas sociais, preconceitos de classe e julgamentos? Mesquinhos. Fernanda optou pela simplicidade. Às vezes, quando as pessoas não entendem algo, dizem coisas que não são verdadeiras. É como quando você tinha medo do escuro.
Não era porque havia monstros de verdade, mas porque você não podia ver claramente. Pedro considerou a explicação por um momento. Eles estão com medo do escuro. De certa forma, sim, sorriu Fernanda. Estão com medo das coisas que não podem entender ou controlar. Naquela noite, enquanto conversava com Ricardo sobre o incidente, Fernanda não pôde conter as lágrimas. Não me importo com o que dizem de mim, mas não posso suportar que machuquem Pedro. Ricardo a abraçou, seu próprio coração pesado, com a responsabilidade pela situação. Talvez devêssemos nos afastar por um tempo. Férias. Só nós três longe de tudo isso. A ideia era tentadora. Escapar da pressão constante, das manchetes de tabloides, dos olhares julgadores. Mas Fernanda sabia que seria apenas uma solução temporária. Não podemos fugir para sempre, disse suavemente. Em algum momento, teremos que enfrentar isso. Então enfrentaremos juntos, declarou Ricardo, segurando suas mãos com firmeza. Não mais escondidos ou defensivos, mas orgulhosos do que temos. Foi assim que nasceu a ideia do evento beneficente. Ricardo decidiu organizar um gala em grande escala para arrecadar fundos para uma causa próxima ao coração de Fernanda. Um programa educacional para crianças de comunidades rurais, semelhante ao que havia mudado sua própria vida quando jovem. Vamos transformar esses olhares curiosos em algo útil, explicou ele, animado com o plano. Deixe-os falar, mas façamos com que suas presenças e seu dinheiro sirvam a um propósito maior. O planejamento do evento tornou-se uma missão familiar. Pedro ajudava a escolher decorações e criava desenhos para os convites, enquanto Ricardo mobilizava seus contatos empresariais e Fernanda coordenava-se com as organizações beneficiadas, contrariando as expectativas de muitos, especialmente de Carlos, que previra um fiasco. O Gala Educacional Almeida teve uma adesão surpreendente. A alta sociedade paulistana, sempre ávida por demonstrar sensibilidade social, não podia dar-se ao luxo de recusar convites para o evento mais comentado da temporada, independentemente de suas opiniões pessoais sobre o romance entre Ricardo e Fernanda. Na noite do evento, Fernanda esperava nervosamente nos aposentos que agora compartilhava oficialmente com Ricardo na mansão. O vestido escolhido especialmente para a ocasião, um modelo elegante em tom azul profundo, era sofisticado sem ser ostensivo, refletindo perfeitamente a mulher que ela era, autêntica, elegante em sua simplicidade. Está linda, comentou Ricardo ao entrar no quarto, olhando-a com admiração. Estou nervosa, confessou Fernanda. Metade das pessoas lá fora me odeia. E a outra metade vai adorá-la assim que a conhecer de verdade, garantiu ele, ajustando-se a gravata diante do espelho. Além disso, temos um trunfo secreto. Qual? Pedro? Ricardo sorriu. Ele insistiu em fazer um discurso de abertura ao nosso lado. Preparou tudo sozinho. O coração de Fernanda inchou de orgulho e amor. Ele é incrível. Como sua quase mãe, brincou Ricardo, usando o termo que Pedro começara a utilizar para descrever Fernanda. Uma solução criativa para o dilema de como chamá-la, uma vez que babá já não parecia adequado e madrasta carregava conotações negativas nos contos de fadas que amava. Quando os três entraram juntos no salão de eventos luxuosamente decorado, um breve silêncio seguiu-se antes dos aplausos protocolares. Fernanda sentiu os olhares avaliativos, mas desta vez com Ricardo de um lado e Pedro do outro, ambos segurando suas mãos com firmeza. Descobriu que podia enfrentá-los com a cabeça erguida. O discurso de Pedro foi o momento mais emocionante da noite. Com a confiança surpreendente de uma criança que finalmente se sente segura, ele falou sobre a importância da educação e sobre como Fernanda havia ensinado a ele e a seu pai as coisas mais importantes que não estão nos livros. Minha mãe está no céu, concluiu o menino, sua voz pequena, mas firme, ecoando pelo microfone. Mas minha quase mãe está aqui, me ajudando a ser feliz de novo. E isso é o que importa, não é? Não havia um olho seco no salão quando ele terminou. Até mesmo Gertrudes Almeida, sentada rigidamente em sua mesa, parecia abalada pela sinceridade desnuda de seu neto. Mais tarde,
Quando a maioria dos convidados já havia partido e a equipe começava a desmontar as decorações, Gertrudes aproximou-se de Fernanda, que ajudava a organizar os envelopes com doações. Senhorita Santos, chamou ela, sua voz ainda formal, mas menos fria que em seus encontros anteriores. Posso ter uma palavra? Fernanda assentiu, tensa, mas determinada a manter a compostura. Afastaram-se para um canto mais tranquilo do salão. Devo admitir que estava equivocada em alguns de meus julgamentos sobre você, começou Gertrudes, as palavras claramente difíceis para ela. O discurso de Pedro esta noite... Bem, é evidente que você tem sido uma presença positiva em sua vida. Obrigada, senhora Almeida, respondeu Fernanda, surpresa com a quase admissão. Pedro é um menino extraordinário. Tudo o que fiz foi estar presente para ele. Marina tinha grandes esperanças para ele, continuou a elegante senhora, uma sombra de tristeza passando por seus olhos. Era minha única filha, sabe? Quando a perdemos, algo em mim endureceu. Talvez tenha transferido essa dureza para minhas expectativas sobre como Ricardo deveria lidar com o luto. Fernanda sentiu uma inesperada onda de empatia pela mulher, que até então considerava apenas uma adversária. A dor muda as pessoas de formas que não conseguimos prever, ofereceu suavemente. Perdi minha avó que me criou. Não é a mesma coisa que perder uma filha, mas entendo como o luto pode nos tornar defensivos, temerosos. Gertrudes estudou-a por um momento, como se visse Fernanda verdadeiramente pela primeira vez. Você não é o que eu esperava, admitiu. Finalmente. Raramente somos exatamente o que os outros esperam, não é? Respondeu Fernanda com um pequeno sorriso. Um silêncio contemplativo instalou-se entre elas, não mais hostil, mas cheio de possibilidades não articuladas. Finalmente, Gertrudes falou. Carlos está cometendo um erro ao se opor tão fervorosamente a você. Ele sempre foi intenso em suas convicções. E a senhora? Ousou perguntar Fernanda. Ainda se opõe a mim? Gertrudes ajustou seu eterno colar de pérolas, um gesto que Fernanda já reconhecia como indicativo de desconforto emocional. Digamos que estou reconsiderando minha posição, por Pedro. Não era uma bênção completa, mas era um começo. Uma pequena rachadura no muro de resistência que Carlos havia construído ao redor da família Almeida. E para Fernanda, que jamais esperara ser aceita de imediato, era mais do que suficiente, por enquanto. Enquanto Gertrudes se afastava, Ricardo aproximou-se abraçando Fernanda por trás. Sobre o que vocês conversavam? Parecia intenso. Sobre recomeços, respondeu Fernanda, recostando-se contra ele. E sobre como as pessoas podem surpreender umas às outras. Ricardo beijou suavemente sua têmpora. Falando em surpresas, tenho algo para lhe perguntar. Ele a virou gentilmente para encará-lo, seus olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e determinação. Não é o momento ou o lugar que planejei, mas depois de ver você esta noite, enfrentando tudo isso com tanta graça e força, não consigo mais esperar. O coração de Fernanda acelerou ao ver Ricardo ajoelhar-se diante dela, extraindo uma pequena caixa de veludo do bolso interno do paletó. O gesto atraiu a atenção das poucas pessoas ainda presentes no salão, incluindo Pedro, que observava a cena de olhos arregalados ao lado de Sandra. Fernanda Santos, começou Ricardo, sua voz firme apesar da emoção evidente. Você trouxe luz para nossa casa quando estávamos perdidos na escuridão. Ensinou-me a sentir novamente quando pensei que essa capacidade havia morrido em mim. Mostrou a Pedro o que é amor incondicional. Ele abriu a caixa, revelando um delicado anel com uma pedra azul que refletia a mesma tonalidade dos olhos dela. Você aceitaria oficializar o que já sabemos em nossos corações? Aceitaria se tornar minha esposa e oficialmente a mãe de Pedro? As lágrimas que Fernanda havia contido durante toda a noite finalmente transbordaram, mas desta vez eram de pura alegria. Sim, respondeu simplesmente, sua voz embargada pela emoção. Sim, 1000 vezes sim. Enquanto Ricardo deslizava o anel em seu dedo, um grito de alegria cortou o momento solene. Pedro corria em direção a eles, jogando-se em um abraço que quase derrubou os três. Agora você vai ser minha mãe de verdade?
perguntou, seus olhos brilhando de excitação. De verdade, confirmou Fernanda, abraçando-o com força. Se você quiser. É tudo o que eu queria, declarou o menino com a simplicidade direta. Da infância. De seu lugar à distância, Gertrudes Almeida observava a cena com uma expressão complexa, ainda não totalmente convencida, mas inegavelmente tocada. Ao seu lado, Carlos contemplava o trio com os lábios apertados em uma linha, fina, seu olhar calculando o próximo movimento naquele jogo que, para ele, ainda não havia terminado. Mas naquele momento, cercados pelo amor sincero de Pedro e pela promessa de um futuro juntos, Ricardo e Fernanda estavam blindados contra qualquer sombra que tentasse alcançá-los. Os preparativos para o casamento avançavam rapidamente, intensificando tanto a atenção da mídia quanto a oposição de Carlos. Enquanto Ricardo e Fernanda optavam por uma cerimônia íntima em uma pequena capela nos arredores de São Paulo, Carlos mobilizava-se nos bastidores, determinado a impedir a união a qualquer custo. Sua primeira tentativa foi através dos negócios. Utilizando sua ainda considerável influência entre os acionistas mais conservadores, iniciou uma campanha questionando a estabilidade emocional de Ricardo para continuar liderando a empresa. Estamos todos felizes que Ricardo tenha encontrado conforto pessoal, declarou durante uma reunião extraordinária convocada por seus aliados. Mas devemos questionar se suas decisões recentes não estão sendo influenciadas por fatores emocionais em detrimento da saúde financeira desta companhia. A insinuação era clara. Ricardo estava cego pelo amor, tomando decisões impulsivas que poderiam comprometer o Império Almeida. Para alguns dos acionistas mais antigos, a preocupação parecia legítima, especialmente quando Carlos apresentou projeções financeiras cuidadosamente manipuladas para sugerir que as recentes políticas de responsabilidade social implementadas por Ricardo resultariam em perdas significativas a longo prazo. Ricardo, no entanto, vinha se preparando para esse confronto há semanas. Quando sua vez de falar chegou, apresentou dados concretos de empresas internacionais, demonstrando como práticas empresariais sustentáveis e socialmente responsáveis não apenas melhoravam a imagem corporativa, mas também aumentavam a rentabilidade a longo prazo. O mundo está mudando, concluiu encarando diretamente o irmão. Podemos liderar essa mudança ou sermos deixados para trás. A escolha que fazemos hoje não é apenas sobre quem liderará esta empresa, mas sobre qual empresa queremos ser. A votação que se seguiu foi acirrada, mas Ricardo emergiu vitorioso por uma pequena margem. A derrota enfureceu Carlos, que viu seu poder dentro da empresa diminuir drasticamente. Isso não termina aqui, advertiu ao encontrar Ricardo no estacionamento após a reunião. Você pode ter convencido aquele bando de velhos, mas conheço seus esqueletos melhor que ninguém. Faça o que precisar fazer, Carlos, respondeu Ricardo calmamente. Não tenho mais medo de você ou do passado. A próxima tentativa de Carlos foi mais pessoal e insidiosa. Contratou um investigador particular para vasculhar o passado de Fernanda em Montes Claros, buscando qualquer segredo ou escândalo que pudesse desenterrar. O que encontrou, no entanto, foi decepcionantemente comum. Uma jovem de origem humilde, criada pela avó após o abandono dos pais, que trabalhara em pequenos empregos para ajudar em casa enquanto estudava. Seu único escândalo foi um breve namoro com o filho do prefeito local, que terminara quando o rapaz partira para estudar no exterior. Frustrado pela falta de munição, Carlos recorreu à sua última carta, Marina. Em uma manhã fria, de domingo, apareceu sem aviso na mansão, sabendo que encontraria Fernanda sozinha com Pedro enquanto Ricardo participava de uma videoconferência internacional. Precisamos conversar, declarou quando Sandra o conduziu ao jardim onde Fernanda ajudava Pedro com a lição de casa. Tio Carlos, exclamou Pedro, correndo para abraçá-lo. Apesar de tudo, o menino ainda nutria carinho pelo tio, que ocasionalmente lhe trazia presentes extravagantes. Ei, campeão! Carlos abaixou-se para abraçar o sobrinho, afagando seus cabelos com uma afeição que contrastava drasticamente com sua postura rígida. Trouxe algo para você. Ele entregou um pacote elegantemente embrulhado ao menino.
Fernanda observou a interação com cautela. Apesar de tudo, Carlos parecia genuinamente afetuoso com Pedro, talvez o único aspecto redentor em seu caráter calculista. Pedro, por que não vai mostrar seu novo presente para Sandra? Sugeriu Fernanda suavemente. Seu tio e eu precisamos conversar. O menino hesitou, olhando de um adulto para o outro com aquela percepção aguçada que às vezes surpreendia. Vocês não vão brigar, vão? Claro que não, garantiu Carlos com um sorriso que não chegava aos olhos. É apenas uma conversa de adultos, chata demais para um garoto esperto como você. Quando Pedro finalmente se afastou, Fernanda encarou Carlos diretamente. O que quer desta vez? Mais ameaças? Outro suborno? Nada tão dramático, respondeu. Ele sentando-se no banco do jardim e indicando que ela fizesse o mesmo. Apenas uma conversa honesta, de ser humano para ser humano. Isso seria uma primeira vez, comentou Fernanda secamente, mas sentou-se, mantendo uma distância cautelosa. Carlos extraiu um envelope de seu paletó. Não um envelope de dinheiro desta vez, mas contendo fotografias. Antes de mostrar isso a você, quero que entenda minha posição. Não sou o vilão que Ricardo pintou. Tudo o que fiz, tudo o que ainda faço, é pelo bem desta família. Uma família que você tenta constantemente controlar e manipular, rebateu Fernanda. Prefiro o termo proteger, corrigiu Carlos, seu tom surpreendentemente paciente. Você não conheceu nosso pai, Fernanda. Um homem brilhante, mas ingênuo. Confiava demais nas pessoas, acreditava em segundas chances, em bondade inerente. Seu olhar endureceu. Essa ingenuidade o destruiu. Perdeu tudo para um sócio que manipulou sua confiança. Morreu praticamente na miséria, dependendo da caridade de primos distantes. Ricardo me contou sobre seu pai, disse Fernanda. Ele o admira muito. Claro que admira. Ricardo herdou aquela mesma tendência à ingenuidade. Carlos suspirou profundamente. Quando nossos pais morreram, prometi a mim mesmo que nunca permitiria que a história se repetisse. Que protegeria Ricardo, mesmo que ele não compreendesse minhas métodos. Havia uma sinceridade inesperada na voz de Carlos que pegou Fernanda desprevenida. Por um momento, vislumbrou o menino que ele provavelmente fora, assumindo responsabilidades grandes demais, muito cedo, determinado a proteger o irmão mais novo a qualquer custo. O que tem nesse envelope, Carlos? Perguntou finalmente. Ele o entregou sem mais palavras. Dentro havia fotos de Marina. Linda, elegante, radiante ao lado de Ricardo e um Pedro bebê. Cenas de família feliz, momentos capturados de uma vida que terminara abruptamente. Por que está me mostrando isso? Questionou Fernanda, sentindo um nó na garganta ao ver a felicidade que irradiava daquelas imagens. Porque você precisa entender o que está fazendo, respondeu Carlos, sua voz suave, mas intensa. Não apenas com Ricardo e Pedro, mas com o legado de Marina. Não estou tentando substituí-la, protestou Fernanda. Não intencionalmente, talvez, mas é o que está acontecendo. Carlos apontou para uma foto específica, Marina segurando Pedro recém-nascido, com uma expressão de amor tão puro que era quase doloroso de testemunhar. Este menino tinha uma mãe que o amava mais que tudo, uma mãe que planejou cada detalhe de sua educação, que sonhou com cada etapa de seu futuro. Fernanda sentiu lágrimas formando-se em seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. E agora essa mãe se foi, não por escolha, mas por uma tragédia terrível. Pedro ainda precisa de amor, de orientação. Sim, concordou Carlos, surpreendendo-a. Ele precisa, mas precisa também de seu legado preservado, de saber quem sua mãe era, o que ela valorizava, o que sonhava para ele. Ele fez uma pausa significativa. Quando você se casar com Ricardo, quando adotar legalmente Pedro, o que restará de Marina em sua vida? Será apenas um retrato na parede, uma lembrança vaga que desaparecerá gradualmente? A pergunta atingiu Fernanda como um golpe físico. Era uma preocupação que ela mesma tivera, mas nunca articulara completamente. O medo de que, ao construir sua nova família com Ricardo e Pedro, pudesse de alguma forma estar apagando a memória de Marina. O que exatamente você quer, Carlos? Perguntou sua voz trêmula.
Que eu desista deles. Que deixe Pedro crescer sem uma figura materna porque não sou a mãe biológica que ele perdeu. Quero que reflita sobre o que está fazendo, respondeu Carlos, suavizando ainda mais seu tom. Sobre como está transformando não apenas o futuro deles, mas reescrevendo o seu passado. Quero que pergunte a si mesma se o amor que sente é suficiente para justificar isso. Por um longo momento, apenas o som da brisa agitando as folhas preencheu o silêncio entre eles. Fernanda olhava para as fotografias, para o rosto radiante de Marina, sentindo a dúvida serpentear por sua mente como um veneno lento. Finalmente, devolveu o envelope a Carlos, suas mãos firmes novamente. Obrigada por compartilhar isso comigo, disse surpreendendo-o. Realmente, essas fotos são preciosas e Marina era claramente uma mulher extraordinária, uma mãe extraordinária. Então você entende minha preocupação? Entendo, confirmou Fernanda, levantando-se. Entendo que você realmente acredita estar protegendo o legado de Marina, mas há algo que você não percebe, Carlos. O quê? Que o verdadeiro legado de uma mãe não está em rituais preservados ou tradições mantidas artificialmente. Está no bem-estar e na felicidade de seu filho. Fernanda olhou na direção da casa, onde Pedro estava provavelmente descobrindo seu novo presente. Marina não quereria que Pedro crescesse em uma casa sem amor, onde seu pai permanece preso no passado por culpa ou medo. Ela quereria que ele fosse feliz, amado, seguro. Você não a conheceu, protestou Carlos. Não sabe o que ela quereria. Não conheci. Mas conheço mães, conheço amor. E nenhuma mãe que realmente ama seu filho desejaria que ele sacrificasse sua chance de felicidade em nome de sua memória. Carlos levantou-se também, seus olhos brilhando com uma emoção indefinível. Você é mais perspicaz do que imaginei, Fernanda Santos. E você é mais humano do que deixa transparecer, Carlos Almeida, rebateu ela com um pequeno sorriso. Não somos inimigos. Ambos queremos o melhor para Pedro e Ricardo. Apenas discordamos sobre o que isso significa. E como resolveremos esse impasse? Fernanda considerou a pergunta por um momento. Não acho que precisemos resolver nada. Você continuará sendo o tio de Pedro, uma parte importante de sua vida. Continuará contando histórias sobre Marina, mantendo viva sua memória. E eu serei quem Pedro precisa que eu seja agora. Não uma substituta para sua mãe, mas uma nova fonte de amor e apoio. Carlos estudou-a longamente, como se reavaliasse todas as suas suposições anteriores. Ricardo escolheu melhor do que imaginei, murmurou finalmente. Não é sobre escolher entre Marina e eu, corrigiu Fernanda gentilmente. É sobre permitir que o coração cresça para acomodar novos amores sem diminuir os antigos. Naquele momento, Pedro voltou correndo para o jardim, segurando o presente que Carlos trouxera, um telescópio sofisticado. Olha, Fê, tio Carlos, trouxe um telescópio de verdade. Podemos ver as estrelas hoje à noite? Claro que podemos, amor, respondeu ela, afagando seus cabelos. Que tal convidarmos seu tio para se juntar a nós? Ele provavelmente sabe muito sobre constelações. Pedro olhou esperançoso para o tio. Você vem, tio Carlos? Por um momento, Carlos pareceu genuinamente desconcertado pela oferta inesperada. Seu olhar encontrou o de Fernanda, que assentiu levemente em encorajamento. Eu adoraria, Pedro, respondeu finalmente, se seu pai não se importar. Papai não vai se importar, garantiu o menino com confiança infantil. Ele disse que famílias devem ficar juntas, mesmo quando discordam. As palavras inocentes de Pedro pairaram entre os adultos como uma verdade simples que ambos haviam perdido de vista em sua batalha de vontades. Naquela noite, sob um céu pontilhado de estrelas, algo sutil mudou na dinâmica da família Almeida. Enquanto Ricardo, inicialmente surpreso e cauteloso com a presença do irmão, juntava-se a eles no terraço para a sessão de astronomia improvisada, Carlos revelou um lado raramente visto, paciente ao explicar as constelações a Pedro, quase caloroso em suas interações. Não era uma reconciliação completa, nem o fim de todas as tensões, mas era um começo, uma pequena trégua no campo de batalha que suas vidas haviam se tornado. E para Fernanda,
Observando Ricardo e Carlos juntos, quase como os irmãos que provavelmente foram antes que a vida e as circunstâncias os afastassem, era uma confirmação silenciosa de que seu lugar naquela família não era destruir o passado, mas ajudar a construir um futuro onde velhas feridas pudessem finalmente começar a cicatrizar. A pequena capela nos arredores de São Paulo resplandecia sob o sol outonal, decorada com arranjos simples de margaridas brancas e folhagens verdes, uma escolha de Fernanda, que refletia perfeitamente sua personalidade. Elegante em sua simplicidade, genuína em sua beleza despretensiosa. No vestíbulo, Ricardo ajustava nervosamente a gravata diante de um espelho antigo, enquanto Pedro, vestido em um terno miniatura idêntico ao do pai, observava o movimento com olhos brilhantes de excitação. "Acha que a Fê já chegou?" perguntou, pela 10ª vez nos últimos 15 minutos. Ricardo sorriu para o filho através do espelho. "Ainda não, campeão. Lembra do que conversamos sobre noivas? Elas sempre chegam por último para fazer uma entrada especial." "Como uma princesa no baile", exclamou Pedro, que recentemente desenvolvera um inesperado interesse por contos de fadas. Um interesse alimentado pelas histórias que Fernanda lia para ele todas as noites. "Exatamente como uma princesa", concordou Ricardo, virando-se para ajoelhar-se diante do filho e ajustar seu pequeno laço borboleta. "Você está pronto para seu grande papel?" Pedro assentiu solenemente. A ideia de levar as alianças havia sido dele. Insistira que, como parte mais importante da nova família que estavam formando, deveria ter uma função especial na cerimônia. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Carlos, também impecavelmente vestido em um terno escuro. Os irmãos haviam percorrido um longo caminho nas últimas semanas. Não eram novamente os melhores amigos, nem provavelmente jamais seriam, mas haviam encontrado um novo equilíbrio, um respeito mútuo cauteloso, que com o tempo poderia florescer em algo mais próximo da relação que tiveram na juventude. "Está na hora", anunciou Carlos. Seus olhos encontraram os do irmão, transmitindo uma mensagem silenciosa de apoio que teria sido impensável meses antes. Ricardo assentiu, grato pela presença do irmão como seu padrinho, um gesto de reconciliação que significava mais do que ambos admitiriam em voz alta. A capela estava modestamente cheia, apenas amigos próximos, alguns colegas de trabalho selecionados e poucos membros da família estendida. Entre eles, surpreendentemente, estava Gertrudes, sentada rigidamente no primeiro banco, seu colar de pérolas contrastando com o vestido azul escuro que escolhera para a ocasião. A presença da sogra de Ricardo havia sido uma das maiores surpresas dos últimos dias. Após o confronto durante o evento beneficente, Gertrudes mantivera distância, até que, uma semana antes do casamento, aparecera na mansão Almeida com um presente, o véu de noiva que Marina usara em seu próprio casamento. Ela gostaria que fosse usado novamente, declarara simplesmente, entregando a delicada peça a uma Fernanda atônita. Em uma família, certas tradições devem continuar, mesmo quando as circunstâncias mudam. O gesto, mais poderoso que qualquer palavra, havia sido o primeiro verdadeiro sinal de aceitação por parte da elegante matriarca. Quando a música suave começou a preencher a capela, todos os presentes voltaram-se para a entrada. Pedro foi o primeiro a caminhar pelo corredor central, segurando a pequena almofada com as alianças, com uma concentração cômica, seus passos cuidadosamente medidos como haviam praticado. E então finalmente Fernanda apareceu, não no braço de um pai que nunca conhecera, mas acompanhada por Sandra, a governanta que se tornara sua amiga e aliada improvável ao longo dos meses na mansão Almeida. Seu vestido era um milagre de simplicidade elegante, um modelo fluido em tom marfim que realçava sua beleza natural sem ostentação. Sobre seus cabelos castanhos ondulados repousava o véu de Marina, um símbolo tocante de como o passado e o presente podiam coexistir harmoniosamente. Ao ver Ricardo esperando-a no altar, com aquela expressão de admiração absoluta que nunca deixava de fazer seu coração acelerar, Fernanda sentiu todas as dúvidas e inseguranças dos últimos meses dissolverem-se completamente.
Este era seu lugar, ao lado deste homem que aprendera a amar novamente, junto daquele menino que trouxera tanta luz à sua vida. A cerimônia foi breve, mas profundamente emotiva. Quando chegou o momento de trocar os votos, Ricardo surpreendeu a todos, ao pedir que Pedro se juntasse a eles no altar. Fernanda, começou ele, sua voz firme apesar da emoção evidente. Quando você entrou em nossas vidas, éramos duas pessoas perdidas, vivendo em uma casa sem alma. Você não apenas nos ensinou a sorrir novamente, mas mostrou que o amor verdadeiro não tem medo do passado nem se intimida com julgamentos. Ele segurou suas mãos nas dele. Prometo honrar esse amor todos os dias, sendo o marido que você merece e o homem que você me ajudou a redescobrir. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Fernanda enquanto ela respondia. Ricardo, prometo caminhar ao seu lado em todos os momentos, nas alegrias e nas tempestades. Prometo nunca deixar que o mundo endureça nossos corações ou diminua nossa capacidade de ver beleza nos gestos simples. Ela olhou para Pedro, incluindo-o em seu próximo juramento. E prometo a vocês dois que nosso lar será sempre um refúgio de amor, aceitação e verdade. Então, num gesto não planejado que emocionou todos os presentes, ajoelhou-se para ficar na altura de Pedro. E a você, meu querido menino, faço uma promessa especial. Nunca tentarei tomar o lugar de sua mãe, que sei que o amava mais que tudo. Mas prometo ser para você uma fonte constante de amor e apoio, uma amiga, uma confidente e sim, se você quiser, uma nova mãe para ajudá-lo a crescer e descobrir o mundo. Pedro, com a simplicidade direta da infância, jogou os braços ao redor do pescoço dela. Eu te amo, Fê, sussurrou em seu ouvido. Não havia palavras mais perfeitas para aquele momento. Quando o celebrante finalmente os declarou marido e mulher, os aplausos que encheram a pequena capela pareciam celebrar não apenas uma união matrimonial, mas o triunfo de um amor que transcendera barreiras sociais, preconceitos e o peso do passado. A recepção aconteceu na própria mansão Almeida, transformada por Fernanda nos últimos meses em um verdadeiro lar, mais acolhedora, mais vibrante, sem perder a elegância que sempre a caracterizara. No jardim, sob tendas brancas e luzes delicadas, os convidados celebravam enquanto o sol começava a se pôr. Durante a festa, Ricardo puxou Fernanda para um canto tranquilo. Tenho uma surpresa para você, anunciou, seus olhos brilhando com excitação contida. Mais surpresas? O casamento já não foi emocionante o suficiente? Brincou ela. Em resposta, ele entregou-lhe um envelope. Dentro, Fernanda encontrou documentos de uma propriedade, uma casa de campo nos arredores de Montes Claros, sua cidade natal. É linda, explicou Ricardo, mostrando-lhe fotos anexadas. Tem um grande jardim para Pedro brincar, espaço para cultivarmos nossas próprias margaridas, e fica a apenas 20 minutos da cidade. Pensei que poderíamos passar temporadas lá, especialmente durante as férias escolares, para que Pedro possa conhecer suas raízes, suas tradições. Fernanda olhou para as fotos com olhos embaçados pelas lágrimas. A casa era simples, mas encantadora. Nada parecida com a mansão luxuosa em que viviam, mas perfeita a seu modo. Você faria isso? Deixaria São Paulo periodicamente para viver uma vida mais simples no interior? Ricardo tomou seu rosto entre as mãos. Fernanda, nos últimos meses, aprendi que o verdadeiro luxo não está em endereços elegantes ou móveis caros. Está na paz que sentimos, na alegria genuína, na simplicidade que você trouxe para nossas vidas. Ele sorriu. Além disso, já tomei minha decisão mais importante para o futuro. Qual? Transferi o controle operacional diário das empresas Almeida para executivos de confiança. Carlos continuará supervisionando a parte financeira. É o que ele faz melhor, afinal. A partir de agora, meu papel será mais estratégico, com muito menos viagens e reuniões intermináveis. A notícia pegou Fernanda de surpresa. Mas a empresa é sua vida. Era minha vida, corrigiu Ricardo gentilmente. Agora minha vida são você e Pedro, e nosso futuro juntos. O momento foi interrompido por Pedro, que corria em sua direção com uma urgência infantil. Papai, Fê,
Vovó Gertrudes está procurando vocês. Ela disse que é hora de cortar o bolo. Juntos, os três caminharam de volta para a festa, recebidos por sorrisos e felicitações. Ao passar por Carlos, Fernanda notou algo diferente em seu olhar. Não exatamente caloroso, mas não mais hostil. Um reconhecimento tácito de que, talvez, ele estivera errado sobre algumas coisas. Ao lado do imponente bolo de casamento, Gertrudes aguardava, sempre elegante em sua postura aristocrática. Quando Pedro correu para juntar-se a ela, a senhora abaixou-se ligeiramente, um gesto raro de afeto físico, para ajustar sua gravata borboleta. Uma família tão peculiar a nossa, não? Comentou quando Ricardo e Fernanda se aproximaram. Cheia de começos difíceis e reconciliações improváveis. As melhores famílias geralmente são, respondeu Fernanda com um sorriso. Gertrudes estudou-a por um momento, antes de assentir quase imperceptivelmente. Marina teria gostado de você, declarou finalmente. O maior elogio que poderia oferecer e o mais significativo para Fernanda. Enquanto cortavam o bolo juntos, com Pedro insistindo em ajudar, segurando a mão de ambos sobre a faca, Ricardo e Fernanda trocaram um olhar que continha todas as promessas e esperanças para o futuro. Um futuro que honraria o passado sem se tornar seu prisioneiro. Um futuro construído não sobre expectativas sociais ou convenções, mas sobre a base sólida do amor verdadeiro, aquele que aceita imperfeições, transcende diferenças e encontra beleza na simplicidade dos gestos diários. Epílogo, 3 anos depois. A casa de campo nos arredores de Montes Claros resplandecia sob o sol do final da tarde. No amplo jardim, agora exuberante com os cuidados de Fernanda, Pedro, agora com 9 anos, brincava animadamente com sua irmãzinha de 2 anos, Júlia. A menina, com seus cachos escuros e olhos expressivos que lembravam os da mãe, corria, atrás do irmão mais velho, suas risadas cristalinas enchendo o ar como música. Ao lado do pequeno lago artificial que Ricardo mandara construir, Sandra, que insistira em acompanhá-los em suas temporadas no interior, supervisionava a brincadeira com seu olhar vigilante de sempre, embora agora mais relaxado, mais caloroso. Da varanda, Fernanda observava a cena com um contentamento profundo. Seu jardim de margaridas florescia exuberante ao lado da casa, um símbolo de como a simplicidade e a resistência podiam criar beleza duradoura. Braços fortes envolveram sua cintura por trás, e ela recostou-se contra o peito de Ricardo, reconhecendo seu toque, seu perfume, a segurança que sua presença sempre lhe transmitia. "No que está pensando?" perguntou ele, apoiando o queixo em seu ombro. "Em como a vida é imprevisível", respondeu Fernanda, observando seus filhos brincarem. "Há 4 anos eu estava perdida em São Paulo, assustada e sozinha. Agora você transformou todas as nossas vidas", completou Ricardo, virando-a gentilmente para encará-lo. "Sabia que Pedro perguntou se podemos matriculá-lo na escola local no próximo semestre? Disse que prefere ficar mais tempo aqui." Fernanda sorriu. "Não me surpreende. Ele adora explorar o campo, pescar com você no rio, visitar a fazenda dos vizinhos. A vida simples está conquistando todos. Nós", admitiu Ricardo. "Até Carlos admitiu que gosta daqui, embora tenha tentado disfarçar reclamando da falta de restaurantes sofisticados." A menção a Carlos fez ambos sorrirem. O relacionamento entre os irmãos havia melhorado consideravelmente ao longo dos anos. O tio visitava frequentemente, trazendo presentes extravagantes para as crianças e, surpreendentemente, mostrando um lado gentil e brincalhão que poucos conheciam. "Recebemos uma carta de Gertrudes hoje", comentou Fernanda. "Ela confirmou que virá para o aniversário de Júlia no mês que vem. Aparentemente está trazendo um presente educacional apropriado para nossa pequena dama." Ricardo riu. Algumas coisas nunca mudam, mas pelo menos agora ela assina as cartas como Vovó Gertrudes. O som de passos pequenos e apressados interrompeu sua conversa. Júlia corria em direção a eles, seus bracinhos estendidos pedindo colo. Ricardo a ergueu no ar, fazendo-a gritar de alegria. "Papai! Mamãe! Pedro encontrou um sapo enorme!"
anunciou a menina, gesticulando amplamente para indicar o tamanho do suposto anfíbio. É mesmo? Perguntou Fernanda, fingindo espanto. E onde está esse sapo gigante? Ali! Apontou Júlia para Pedro, que se aproximava segurando algo cuidadosamente entre as mãos. Olhem só! Exclamou o menino, mostrando um pequeno sapo verde que se debatia gentilmente entre seus dedos. Posso ficar com ele? Por favor. Fernanda e Ricardo trocaram um olhar divertido, aquela comunicação silenciosa que haviam aperfeiçoado. Ao longo dos anos, uma dança de compreensão mútua que transcendia palavras. Só se você construir uma casa adequada para ele no jardim, respondeu Fernanda. E se prometer devolvê-lo ao lago depois de alguns dias. Sapos precisam de liberdade, sabe? Pedro assentiu solenemente, já planejando mentalmente o habitat perfeito para seu novo amigo. Vou chamar ele de Carlos, declarou correndo de volta para o jardim com sua preciosa descoberta. Ricardo não conseguiu conter a risada. Meu irmão ficaria lisonjeado. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado, a família reuniu-se para um jantar simples na varanda. Não havia cristais finos ou talheres de prata, apenas pratos de cerâmica colorida, comida caseira preparada com ingredientes locais e a companhia uns dos outros. Observando Ricardo ajudar Júlia a cortar seu alimento, vendo Pedro contar animadamente sobre seus planos para o sapo Carlos, Fernanda sentiu aquela certeza profunda que só vem quando estamos exatamente onde deveríamos estar, com exatamente quem deveríamos estar. O caminho até ali não fora fácil. Houvera dúvidas, obstáculos, julgamentos e momentos de quase desistência. Mas cada desafio superado apenas fortalecera o que construíram juntos. Não apenas um casamento ou uma família, mas um verdadeiro lar. Um refúgio onde o passado era honrado, mas não idolatrado, onde as diferenças eram celebradas em vez de temidas, onde o amor florescia nas pequenas gentilezas diárias. No final são os pequenos momentos que constroem uma vida de felicidade, costumava dizer sua avó. Não os grandes eventos ou conquistas, mas os sorrisos compartilhados, as mãos dadas, as palavras gentis trocadas na quietude da rotina. Olhando para sua família reunida naquela varanda simples, sob um céu estrelado que começava a revelar seus primeiros pontos de luz, Fernanda sabia que sua avó estava certa. A verdadeira riqueza não estava nos bens materiais ou no status social, mas na capacidade de amar e ser amado sem reservas ou condições. E nesse aspecto, ela, Ricardo e seus filhos eram as pessoas mais ricas do mundo.